Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Boa noite ao pessoal de casa. Abram a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 10. Ontem à noite, nós fomos ter um discipulado com o pastor e a pastora, eu e a Aline. E ali nós estávamos contando as nossas dores, né? O que nós tem passado. E diante de algumas situações eu sabia que o meu comportamento não estava correto. E o pastor disse da seguinte forma: Aline está certa, você que tem que mudar. Eu falei, tá certo, eu tenho que mudar realmente, pastor. Aí ele falou, eu vou te ajudar. Quando ele falou, eu vou te ajudar, já estufei o peito, beleza. Aí ele falou, amanhã você prega sobre fé. Eu falei, essa é a ajuda? Mas glória a Deus, amém, que Deus já tinha uma palavra, já tinha ministrado algo em mim. E tudo que eu falar aqui nessa noite, foi algo que o Senhor direcionou diretamente a mim. E eu estou repassando a vocês, para vocês refletirem na vida de cada um, amém? Glória a Deus. E antes da gente ler, a gente vai ler dos versículos 35 ao 39. Algo que o Senhor ministrou em mim também, nessa madrugada. Eu nunca tinha feito assim, estendido tanto na madrugada fazendo uma palavra. Mas, como o pastor já disse que ele costuma orar de madrugada e é melhor. E de fato, de madrugada é bem mais tranquilo. Você fica bem mais sensível à voz do Espírito. Está todo mundo dormindo, está em silêncio, todo mundo quieto. É muito mais fácil de você se concentrar. E contar uma pequena história aqui, para ilustrar algo que ele ministrou em mim. Tinha um homem que estava viajando de avião e estava passando por uma turbulência, porém ele estava com muito medo, sentindo muito medo. A turbulência era um pouco grave. E tinha um menininho do seu lado, de aproximadamente 7, 8 anos. E ele estava de boa, desenhando, tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E o rapaz ficou impressionado, como que esse menino está dessa forma e eu, um marmanjo desse tamanho, estou morrendo de medo. Aí o avião pousou, beleza. Ele foi perguntar para o menino, como que você não se apavorou, não ficou com medo diante daquela situação? Ele chegou e falou para o rapaz, o meu pai é o piloto. Aí, o que o Senhor ministrou em mim? A nossa vida é uma grande viagem. E Ele é o nosso piloto. A gente vai passar por várias tribulações, por vários desertos, turbulências. Cada um tem um destino. Cada um tem um itinerário diferente. Porém, o piloto é o mesmo, é o nosso Pai. Amém? E através disso ele pediu, fique tranquilo, fique em paz, diante dessas situações. Então, se você também está passando por situações difíceis, fique firme, que vai passar. A gente vai chegar do outro lado, a gente vai chegar no nosso destino, porque o piloto é o nosso Pai, amém? Glória a Deus. Verso 35 diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Feche seus olhos mais uma vez para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos aqui te agradecer mais uma vez, Pai. Eu quero colocar essa palavra diante de Ti, Pai, para que realmente, Pai, ela possa fazer efeito, Pai, na vida de cada um, na minha vida, na vida de cada um aqui hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor, a partir de agora, esvazie, Pai, de nós mesmos, para que, Deus, o Senhor possa encher nós, Pai, da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nada atrapalhe, Pai, este momento, Pai, que nós teremos, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém
e glória a Deus. Aleluia! E esse texto, que o Senhor falou muito comigo, e não tem como fugir muito, quando a gente vai falar de fé, e lembrar desse texto, de perseverança, de a gente não retroceder, diante das situações que nós estamos passando, das nossas atitudes, de acordo com as circunstâncias que nós estamos passando, as atitudes que nós devemos ter como um verdadeiro cristão. E nós cantamos uma música esses dias, uma vez aqui na igreja, num domingo, e outra ali no retiro, que eu me lembro só cantamos 2 vezes, que é uma música que fala do versículo do Salmos 27:4. A música diz assim: pedi uma coisa ao Senhor, e peço uma coisa ao Senhor, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É assim o refrão da música. É essa mesmo, pastora Norma. Uma coisa, pedi ao Senhor, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Não é uma crítica para a música. A música eu escuto, a música é muito boa, tá? É só apenas uma reflexão para a nossa vida. Quando a gente canta essa música e a gente não segue o que está de fato escrito no versículo. Porque o versículo diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Não adianta você pedir e não buscar. Não adianta a gente cantar e não buscar essa presença, essa morada todos os dias na casa do Senhor. Amém? Porque se apenas pedir e não buscar, não vai adiantar de nada. E não podemos fazer como Maria e José fez, esquecer Jesus no templo. Vim todo o culto aqui, e quando a gente ir embora para casa, a gente esquecer dele aqui no templo. Não levar conosco para a nossa casa. Amém? Então, toda vez que você lembrar dessa música, lembre desse versículo. Como que é o versículo de Davi? Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do meu Deus, e contemplar a sua formosura e meditar no seu templo. Amém? Não se esqueça disso, para que não ocorra como José e Maria fez. Esqueceu Jesus no templo e teve que voltar para buscá-lo. E o Senhor ministrou muito isso em mim, porque de acordo com as atitudes que eu estava tendo, eu estava às vezes esquecendo Jesus no templo, porque eu não tinha atitudes corretas, eu não tinha as atitudes que um verdadeiro cristão deveria ter diante de circunstâncias negativas da nossa vida. E eu esquecia disso, eu esquecia que essa viagem, Deus é o nosso piloto. E Ele me lembrou disso, para que a partir desse momento, e a partir também do que o pastor falou ontem à noite, daquela pequena lapada, que eu possa realmente mudar e ter atitudes corretas. Amém? E outra coisa que o Senhor também ministrou muito ao meu coração, é comparação, principalmente comparação com pessoas que são ímpias, pessoas fora da igreja. Por quê? Abre aí em Salmo 73, um salmo de Asaf. Deixa aberto. Em 2 Reis, no capítulo 5, 2 Crônicas, capítulo 5, ali Salomão vai inaugurar o templo. E quem é responsável pelo louvor ali é Asaf. Ali no capítulo 5, a partir do verso 12, fala que ele, Amã, Jedutum, seus filhos, suas filhas, estavam ali no louvor. E aquele louvor incendiou tanto o Senhor, que o próprio Senhor desceu com uma nuvem de glória, e ninguém pôde ficar em pé ali. Foi algo tremendo que aconteceu na inauguração do templo, através do louvor desse homem chamado Asaf, do velho Asaf. E no Salmo 73, no verso 2, quando a gente lê, ele diz assim: quanto a mim, porém, quase resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ou seja, quase que ele desviou. Quase que os seus pés vacilaram para se desviar da presença de Deus. Aí você fica perguntando, como que um homem desse, que faz através do seu louvor, Deus vir pessoalmente, descer aqui na terra, para que
o templo possa se encher da sua presença, pode desviar. Aí ele continua prosseguindo. Ele prossegue com o salmo. E ele diz: quando comecei a comparar com os ímpios, quando comecei a olhar como eles têm, bem financeiramente, são bem-sucedidos, apesar de falar mal do teu nome, no nome do Senhor, apesar de não conhecer o Senhor, de fazer tudo o que eles fazem, que hoje em dia a gente pode até comparar, tirar ímpio e falar que até certas igrejas, de tudo que eles fazem, mas mesmo assim tem sucesso, principalmente financeiramente. Ele olhando, comparando isso, ele fala: deu vontade de desviar, deu vontade, porque parece que é melhor, fora da presença do Senhor. A nossa vida parece que é melhor. Só que lá na frente, ele diz, no verso 17, até que entrei no santuário de Deus, e vi qual é o fim deles. Aí ele recuou, não deu mais vontade de desviar não, Senhor. Não deu, só ficou na vontade mesmo, porque eu sei qual que é o fim deles. Lá fora, ou até em certas igrejas, comparando ali, colocando tudo no mesmo balaio de gato ali, ímpio com crente, porque tem crente que é pior que ímpio. O campeonato é você ter. Quem tem mais, quem tem o maior. Só que aqui dentro, na verdadeira igreja, é você ser. Não é você ter, é você ser. E quando ele viu o fim deles, ele recuou e pensou: o que eu sou faz com que o meu fim seja diferente do deles. Então é melhor eu ser do que eu ter. Amém? Então, é muito impressionante como que um cara dessa magnitude, como Asaf, chega a ter vontade de desviar. Imagine nós. Por isso que nós devemos tomar cuidado, para que nossos pés não vacilem. Amém? Porque realmente você olha a situação de pessoas que não servem a Deus, em todas as áreas da vida, na maioria das vezes, é muito melhor que a nossa. Mas aí você lembra desse salmo. Não esteja apenas vindo na igreja, mas adentre ao templo do Senhor, para que você possa ver qual é o fim deles. Você vendo o fim deles, você vai perceber que é melhor ser do que ter. Que o nosso fim é muito melhor do que o deles. Amém? Reflita nisso também. Não use a comparação. Amém? E outra coisa, evangelho não é ganhar, é deixar. Quero dar 2 exemplos aqui de sacrifícios vivos na Bíblia. Um pastor já citou aqui no Diz Minha Oferta. O sacrifício de Isaac. Abraão e Sara demoraram para ter Isaac. A essa demora, Deus estava preparando ele para que ele possa receber a promessa a partir do momento que ele estivesse preparado para devolver para o Senhor. Bem, então Deus não pede nada de nós que não seja dele. O que ele está pedindo hoje, ele já deu ontem. Amém? O que ele está pedindo hoje, ele já deu ontem. Glória a Deus. Então, a partir do momento que Abraão estava preparado para devolver Isaac para o Senhor, ele recebeu essa promessa e estava pronto para sacrificar Isaac ao Senhor, apesar de ser o filho tão esperado dele. Amém? Penina, lá em 1 Samuel, teve 10 filhos. O Senhor não pediu nenhum. Nenhum. Por quê? Porque foi gerado na carne. E quando é gerado na carne não tem propósito. Amém? Só que
a outra mulher daquele texto, num culto, num certo culto lá em Siló, com seu marido Eucana, ela se derramou ao Senhor, ela se entregou ao Senhor, e disse que se ela tivesse um filho, que ele curasse a sua madre, ela iria deixar esse filho no templo, para que ele pudesse servir ao Senhor. Amém? Então o evangelho não é ganhar, é deixar, assim como Ana fez com Samuel. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas sem propósito nenhum, não adianta de nada. Nós devemos tomar cuidado para fazer as coisas de Deus de acordo com um propósito, não fazer de acordo com a nossa vontade, com a vontade carnal, uma vontade que vem do Senhor. Porque você pode até estar pensando que está servindo, mas se não tiver propósito nisso, não vai adiantar de nada. Esse servir tem que estar dentro de um propósito também. Não é servir na carne, é servir no Espírito. Glória a Deus. E todos nós temos sonhos, não temos? Apesar de nossos sonhos, eu tenho sonhos também. Não é coisa grande, é coisa simples. Mas nós temos que pensar grande sim. Não tem problema nenhum a gente pensar em ter uma casa, um carro melhor, você viajar todo ano, você conhecer vários locais, não tem problema nenhum. É importante a gente sonhar. E às vezes Deus adia os nossos sonhos. Por quê? Porque os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos. A gente está sonhando tão pequeno e Deus tem algo muito maior para a nossa vida, e a gente está sonhando tão pequenininho. Deus olha assim, que sonho medíocre. Eu tenho coisa muito maior para você. Por exemplo, eu acabei de citar a Ana. Ana só queria ser mãe, esse era o plano dela, eu só quero ser mãe. Mas qual que era o plano do Senhor para Ana? Ser mãe do maior profeta que já existiu, do maior juiz, daquele cara que ia resgatar Israel, puxar Israel de volta para o Senhor. Esse era o plano do Senhor para Ana. E ela só queria ser mãe. Era um sonho muito pequeno. E o sonho do Senhor para ela era muito, muito, muito maior. Eu vou citar aqui José novamente. Na última pregação falei a respeito de José, de tudo que ele sofreu. Obviamente que a vontade dele não era sofrer tudo aquilo que ele sofreu para salvar a sua casa. Se ele fosse escolher, obviamente ele ia escolher não sofrer do jeito que ele sofreu. Mas como eu falei, o Senhor estava preparando o caminho era aquele. Aquele era o caminho, que não tinha outro jeito. E quando ele estava preso, ele revelou os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele falou para o copeiro: lembra de mim quando você sair. Mas o copeiro não lembrou. A vontade de José era sair naquele momento, mas não era a vontade de Deus naquele momento. E ele passou mais 2 anos na cadeia, praticamente cuidando da cadeia, né? Porque o carcereiro deu as chaves para ele, de tanto confiava em José, deu a chave, ele cuidava. Ele era preso e cuidava dos outros presos. Mas se o Senhor realizasse a vontade de José naquele momento, o máximo que ele poderia ser era um bom lavador de prato lá para Faraó. No máximo que ele ia fazer na cozinha de Faraó, se saísse naquele momento. Mas o plano do Senhor para José era muito maior. Nesses 2 anos ele estava preparando a rampa para ele subir como governador do Egito. Amém? Então, os sonhos do Senhor é muito, 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 muito maior do que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar. E esses sonhos pequenos que eu tenho, o Senhor falou: não, você pode sonhar muito maior. Você está sonhando muito pequeno. Pode melhorar isso aí, porque os planos que eu tenho para você, para a igreja, é muito maior do que vocês estão imaginando. Amém? Basta a gente esperar em Deus como José esperou, com paciência. Apesar de ser uma situação ruim, como eu falei, nós temos que tomar
atitudes corretas em determinadas situações adversas na nossa vida. É isso que o Senhor está me ensinando, a ter essa atitude correta. Enquanto a promessa não vem, eu tenho que andar de acordo com a vontade dEle. Independente do que eu passar, independente do que eu sentir, independente do que eu ver, independente da minha situação. E isso é para vocês também, para a igreja, amém? Glória a Deus. E um outro ponto também é como o texto disse aqui: o meu justo viverá pela fé. Segundo Coríntios 5,17 fala que nós não podemos andar por vista, e sim por fé. Quando Deus nos dá uma visão, para qualquer um, dá uma visão, nós não podemos usar os nossos olhos, e sim a nossa mente. Porque os nossos olhos são limitados, vai enxergar o que está na nossa frente. Mas a nossa mente, nós podemos imaginar o que o Senhor pode preparar lá na frente. Tentar imaginar o que Ele tem para nós. E eu quero dar um exemplo aqui da história de um cara chamado do Walt Disney. Todo mundo conhece. O Walt Disney inicialmente não era na Flórida, era assim na Califórnia, do outro lado da costa dos Estados Unidos. E antes de ir para a Flórida, de ter o Walt Disney, ter aquele parque temático que gerava dinheiro, ele imaginou para ter esse parque. E quando construiu na Flórida, foi no dia da inauguração, o engenheiro dessa obra falou que pena que ele já tinha morrido, né? Ele viu, quando inaugurou o parque na Flórida, ele já tinha morrido há alguns anos já. Então o engenheiro falou, que pena que ele não está aqui para ver. E alguém disse, não, ele já viu muito primeiro que a gente. Se ele já não tivesse visto lá atrás, nem existia esse parque hoje. Ele viu através da mente. Então, nós não podemos ter a visão que o Senhor nos deu e usar os nossos olhos, e sim a nossa mente. Porque se a gente andar por vista, a gente tem um sério perigo de transformar o nosso futuro em apenas uma repetição do nosso presente. Vou repetir. Se a gente andar por vista, nós temos um sério perigo de transformar o nosso futuro em uma repetição do nosso presente. E esse presente vai ter uma repetição do nosso passado. Então entenda que a nossa visão, o nosso modo, essa fé a fé verdadeira é sempre usar a nossa mente para que a gente possa enxergar lá na frente. O Senhor tem promessas para todos nós que ainda não foram cumpridas. Ele tem para mim e para minha família promessas. Eu sei que essa promessa vai se cumprir. E o que o Senhor pediu para mim? Olhe com a sua mente, não olhe com os seus olhos. Porque se você olhar com os seus olhos agora, você não vai sair dessa situação nunca. Assim como ele trabalhou na vida de Abraão, 25 anos para que possa ter um filho. Só que eu não quero esperar 25 anos para que essa promessa se cumpra. Então, eu tenho que aprender a olhar, a aprender a processar essa fé através da mente. Porque se eu começar a continuar usando os meus olhos, eu vou estar numa repetição, no loop infinito, e nunca vou sair do lugar, parecendo aqueles ratinhos de laboratório fazendo exercício, né? Girando, 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 nunca sai do lugar. Então, para que a gente possa viver a vontade de Deus para a nossa vida, a gente tem que começar a usar a nossa mente e imaginar essas promessas de Deus sendo cumpridas. Por mais que os nossos pensamentos são limitados, não são iguais a Deus, a nossa imaginação ela é fértil. A gente consegue imaginar algo parecido daquilo que o Senhor nos prometeu. Você tem uma promessa para a sua vida, você sabe qual que é ela. Então você consegue imaginar lá na frente essa promessa sendo cumprida.
E eu tenho que começar a imaginar essa promessa sendo cumprida também. Amém? Como essa história aqui do Walt Disney. Ele imaginou. Ele processou na sua mente. E fez aquilo que ele tinha imaginado. E é o sucesso que é hoje. Glória a Deus. E voltando a falar de Asaf também, que esse louvor dele, que fez com que o Senhor descesse pessoalmente para encher o templo do Senhor, é esse louvor que o Senhor quer, todo culto, a todo instante, na verdade. Um louvor verdadeiro, genuíno, não falso. Amém? Abre em Salmo 126. E eu esqueci de falar qual que é o título da palavra. O título da palavra é Cante ao Cordeiro uma Canção. Salmo 126. Por que o Senhor ministrou esse tema? Em todas as situações, cante ao Cordeiro uma canção. Está passando por dificuldade financeira? Cante ao Cordeiro uma canção. Está passando por um problema no casamento? Cante ao Cordeiro uma canção. O que é cantar? Você pode louvar, você pode cantar algum hino, você pode simplesmente chorar na presença do Senhor, orar, agradecer, fazer algo para o Senhor. Isso é cantar ao Cordeiro uma canção. E não reclamar ou andar cabisbaixo, derrotado, para baixo, tudo que é ruim. Amém? Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Tem uma versão que diz que voltará cantando, esse júbilo aqui voltará cantando ao Senhor com seus feixes. Esse outro salmo que ministrou muito em mim também. Porque lá na frente vão perguntar: por que nós estamos tão alegres? Isso que nós vamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Independente da situação que nós estivermos passando, nós vamos estar alegres. Vamos estar passando com dificuldade financeira, nós temos que estar alegres. Vamos estar passando por problemas no casamento, nós temos que estar alegres. Seja no trabalho, em qualquer lugar, nós temos que passar de uma forma alegre, sorridente. É difícil? É, mas é necessário, para que o Senhor possa trabalhar isso em nós, e essa promessa possa chegar de forma mais rápida na nossa vida. Porque quando nós, no meu caso, continuando com a atitude que eu estava tendo, eu não ia sair do lugar nunca. E ontem, nesse discipulado, o Senhor pode abrir os meus olhos, e montando essa palavra aqui, pela madrugada, mais ainda, e eu fiquei muito contente com isso. A situação não está legal, mas eu tenho que permanecer firme, permanecer com a minha fé inabalável, e sempre andando de uma forma vitoriosa, como a minha Aline diz. Não anda, postura de campeão, barriga para dentro, peito de pombo e vai. Peito aberto, não andar assim, curvado. Às vezes a gente está triste, numa situação ruim, a gente nem percebe, mas está andando até curvado, a gente nem percebe. Para a gente está andando normal. Só que é uma postura realmente de derrotado, como a Aline fala. E ela me enche o saco direto por causa disso. Eu nem percebo, mas estou lá. Se for para se prostrar, se prostre diante do Senhor.
mas não diante da situação. Amém? A gente tem que estar de pé diante dos problemas e prostrado para o Senhor. Não ao contrário, porque a gente costuma se prostrar para a situação e ficar de pé diante do Senhor. Tem que inverter essa ordem aí. Amém? Glória a Deus. Então, diante esses exemplos que eu passei para vocês, é isso que o Senhor ministrou na minha vida. É isso que Ele pediu para que eu pudesse mudar as minhas atitudes. E que vocês possam refletir nisso também. E se há algo que vocês podem mudar, que se encaixa nisso, que vocês coloquem em prática também. Amém? Porque eu tenho certeza que a gente fazendo isso, seguindo essa fé prática, a gente vai passar por os momentos difíceis de uma forma muito melhor. Amém? A gente vai passar por esses momentos difíceis, a gente vai passar e nem vai perceber. Não é fácil, mas a gente tem que tentar. Eu tenho que tentar. Você tem que tentar. Amém? Então é isso que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite e eu passei para vocês. Ficou um pouco curto, ficou, mas eu acho que isso aqui é de suma importância para nós. Amém? Glória a Deus. Então fique de pé para que a gente possa orar.